ouvir a voz do Salvador. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Acho que vale a gente ler o texto de novo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Quando eu era garoto, a gente estava na igreja lá em Aquidauana e um pastor que estava num curso lá fez uma pergunta e nós ficamos, várias pessoas ali discutindo e a pergunta dele era assim: Jesus poderia ter caído? Jesus poderia ter pecado? O diabo tentou Jesus, ele poderia ter pecado? Aí um dizia assim: poderia ter pecado. Aí diz assim: mas ele não era Deus? Se ele era Deus, não poderia pecar. Aí outro diz: é verdade, então ele não poderia pecar, porque ele era Deus também. Aí ele dizia assim: mas se ele não poderia pecar, por que houve a tentação? Então ele ficava, toda hora que chegava um e fazia uma proposta, ele ia lá e fazia uma reavaliação da história. Esse é sempre um questionamento teológico que existe nesse texto, mas eu não estou nem pensando nele agora. Eu estou pensando aqui por que esse texto ficou registrado? Por que isso aconteceu? O que isso tem a ver com a minha vida? Qual é o sentido para mim hoje, quando eu paro para pensar na tentação de Jesus? Claro, óbvio que se fala que é uma tentação, a Bíblia fala que depois de 40 dias, o diabo foi tentar Jesus, né? O versículo de número 1 diz exatamente isso, que depois de 40 dias, ele foi levado, ele saiu do Jordão, logo depois do batismo, ele foi guiado pelo Espírito Santo, e ele estava cheio do Espírito Santo no deserto. Aqui é bom a gente lembrar o momento que estava acontecendo essa tentação. Jesus havia sido batizado, ia começar o ministério dele. Jesus era totalmente homem e totalmente Deus, até então vivendo só como homem, agindo no seu ministério, na sua vida absolutamente como homem. Agora tem que começar o ministério e algumas coisas têm que ficar claras na cabeça do próprio Jesus. O Jesus homem tinha que entender algumas coisas, o Jesus homem tinha que experimentar algumas coisas, e aí ele vai para ser tentado. E Satanás apresenta 3 tentações, porque se são tentações, aquilo de alguma maneira mexia com o coração do homem, Jesus. Aquilo de alguma maneira poderia tocar o coração do homem, Jesus. E Satanás vai lá e toca exatamente nesses 3 pontos. E Jesus precisava definir o que era para ele o ministério. Para nós isso também precisa ser definido. Para Jesus,
servir ao Pai era sua prioridade maior, servir a Deus era sua prioridade maior. Ali ele estava vivendo como humano, como servo, e o que estava claro na cabeça dele é: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, eu não estou aqui para fazer outra vontade. Isso serve para nós, porque nos lembra para que nós estamos aqui. Nós estávamos lá conversando com os irmãos hoje lá que estão preparando para batismo, domingo de manhã, né? Ou para conhecer a igreja presbiteriana, e a gente estava conversando sobre esse ponto. Eu preciso ter muito claro na minha vida o para que existo. Eu preciso ter definido na minha vida qual é a motivação que eu tenho para viver, qual é o objetivo do meu viver. Eu estou aqui e eu tenho que ter isso muito claro. Na cabeça de Jesus, ele estava aqui para fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai era a prioridade e ele não aceitava discutir isso. Aí já cabe um questionamento ao meu coração, né? Fazer a vontade de Deus é o propósito maior da minha vida? Eu tenho isso claro? Eu vivo para fazer a vontade de Deus? Quando eu não faço a vontade de Deus, eu tenho sensibilidade para poder perceber: caramba, eu não fiz a vontade do Senhor. Eu sei que quando eu fiz isso, eu estava pecando, porque isso não é a vontade de Deus para mim. Quando eu não consigo fazer essa diferença no meu coração, eu não entendi ainda o propósito da minha existência. Ser cristão não é ser feliz. Ser cristão não é ser realizado. Ser cristão não é ir para o céu. Ser cristão não é deixar de fazer isso ou deixar de fazer aquilo pura e simplesmente. Ser cristão é ter a absoluta consciência de que se vive para a vontade de Deus. Porque eu vivo para a vontade de Deus, eu me realizo, eu sou feliz. E eu não sou feliz quando não faço a vontade de Deus. Porque eu estou querendo a vontade de Deus, eu sei que vou para o céu. Porque eu estou querendo a vontade de Deus, eu sei que eu estou satisfeito. Mas o desejo do meu coração é fazer a vontade de Deus. Então, o que Satanás foi fazer lá naquele ato era tentar demover do coração do homem, Jesus, a vontade de fazer a vontade de Deus. E aí ele faz uma primeira proposta. E Jesus deixa claro para ele que na cabeça dele, a vontade de Deus era prioridade às necessidades pessoais. Eu tenho necessidades pessoais. Eu sei que eu preciso fazer algumas coisas. Eu sei que eu preciso trabalhar, por exemplo. Eu sei que eu preciso ganhar dinheiro. Eu sei que eu preciso me realizar na vida. Eu sei que eu preciso disso. Eu sei que eu preciso daquilo. Eu tenho necessidade. Mas quando essa minha necessidade for contrária à vontade de Deus, eu abro mão da minha necessidade por causa da vontade de Deus. Essa é a proposta de Jesus. Eu tenho necessidade, mas se a minha necessidade for contrária à vontade de Deus naquele momento, eu abro mão da minha necessidade, porque a vontade de Deus é a prioridade da minha vida. Eram 40 dias no deserto, eram 40 dias de jejum, eram 40 dias em que ele tinha sido batizado, vivido um momento glorioso do batismo. Na hora do batismo, ouviu-se uma voz do céu em que o Pai dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Lindo. A primeira palavra de Satanás para ele foi exatamente colocar em dúvida disso. Ele diz assim: se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. O que Satanás estava querendo não era questionar se Jesus tinha poder ou não tinha poder para transformar a pedra em pão. O que Satanás queria fazer ali não era resolver os 40 dias de jejum que Jesus estava vivendo. O que Satanás estava querendo fazer ali era deixar uma dúvida no coração de Jesus. Se Jesus cede à tentação de Satanás de poder, então tá, então eu vou transformar essa pedra em pão. Ele estava aceitando que tinha dúvida se era mesmo filho de Deus ou não. Aqui tem uma lição muito importante para nós, irmãos. Às vezes a gente acha
que a resolução... Muito obrigado, Miranda. Às vezes a gente acha que a resolução de um problema pessoal naquele instante, o que está em questão é a resolução do problema em si. Às vezes nós pensamos que se eu resolver o problema, tudo vai estar resolvido na história. O problema é que ali, Satanás estava colocando em dúvida no coração de Jesus, era se ele era filho ou se ele não era filho. Jesus estava definido o que ele queria. Ou porque ele era Deus e já sabia o que queria, ou porque ele tinha submetido mesmo toda a sua humanidade a Jesus, e ao Pai, e ele já tem a decisão de que ele vai viver aqui para a glória de Deus. Em outro momento, quando os discípulos queriam que ele comesse, ele diz: a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Quando os líderes religiosos estavam dizendo: não faz isso no sábado, porque isso é contra a palavra de Deus, ele resolveu fazer. Quando Pedro diz: não vai para Jerusalém, ele resolveu ir. Quando todo mundo ficava fazendo lá: vem para você assumir o reino, ele dizia: não, meu reino não é desse mundo. Jesus tinha claro o que ele queria, estava definido na cabeça dele. Ele não queria fazer aquilo que era a vontade do homem, ele queria fazer aquilo que era a vontade de Deus. Então, ele vai parar para responder a Satanás dizendo assim: nem só de pão vive o homem. Aí Jesus traz dois conteúdos muito importantes. De pão também vive o homem, porque se ele diz nem só de pão, ele está dizendo que de pão também vive o homem. Eu sei que o homem precisa comer, eu sei que o homem precisa das coisas materiais, eu sei que o homem precisa satisfazer suas necessidades, eu sei que o homem tem que resolver as coisas do ser humano, mas o homem precisa compreender que nem só das coisas materiais, das coisas humanas ele pode viver, porque ele precisa ter claro que a questão não é a pedra e o pão, a questão é se eu sou ou não sou filho de Deus. A questão não é o material, a questão é o espiritual também. Quando o material que for apresentado à minha frente de alguma maneira questiona o espiritual sobre mim, eu preciso aprender a definir qual é a prioridade da minha vida. O que é prioritário? É algo material, eu preciso comer, eu sei que posso transformar essa pedra em pão, eu sei que eu posso resolver esse problema do alimento, mas se eu fizer isso, eu vou estar abrindo mão da prioridade que é crer no meu Pai e na minha filiação a Ele. Eu preciso parar, refletir um pouquinho sobre mim, porque quando eu foco a minha necessidade acima da obediência a Deus, eu diminuo quem é Deus. Senhor, o Senhor não é a minha prioridade. O Senhor não é a minha prioridade sou eu. Eu diminuo quem é Deus e aumento quem sou eu. Eu coloco Deus para baixo e me coloco para cima. Quando eu priorizo a minha necessidade, ao meu projeto, eu digo para Deus aquilo que Satanás disse para mim lá no começo. Satanás disse para mim lá no começo assim: olha, Luísio, você foi feito para adorar a Deus, mas eu estou falando para você, cara, não faça isso, não adore a Deus, adore a você mesmo, faça aquilo que é a tua vontade, faça aquilo que é a tua necessidade, resolva os teus próprios problemas, e depois, quando você resolver os teus problemas, se der certo, você se vira para Deus e faz alguma coisa. A proposta que Satanás estava fazendo para Jesus ali é a mesma proposta que ele tinha feito para Adão lá no paraíso, e é a mesma proposta que ele faz para mim e para você todos os dias. A grande luta que nós temos não é contra Satanás. Satanás está vencido, Satanás é cobra ferida, Satanás é cachorro machucado, amarrado. Satanás, o nosso problema não é Satanás, o nosso problema é aquilo que Satanás nos diz, porque a luta que se trava não é de mim contra Satanás, a luta que se trava é de mim contra Deus, porque todos os dias eu tenho a tendência de querer fazer aquilo que é a minha vontade, resolver o meu problema,
resolver a minha necessidade. Então, se eu tiver a oportunidade, eu estou com fome, e eu puder transformar a pedra em pão, eu vou fazê-lo. Jesus diz: não. Ao homem não cabe apenas comer pão. O homem tem que compreender que existe algo além disso. Irmão, irmã, qual é a tua luta? Qual é a grande necessidade que você tem tido? E você sabe que essa necessidade está contrariando a vontade de Deus. Aqui está a nossa luta. Temos a oportunidade de resolver essa necessidade. Isso contraria a vontade de Deus? Eu estou comendo pão, mas estou abrindo mão da minha comunhão com Deus. Jesus tinha decidido na cabeça dele que antes Deus do que as suas necessidades. Na segunda tentação, ele vai também tomar uma decisão. Antes Deus do que qualquer outro. Na primeira ele vai decidir que antes Deus do que suas necessidades. Aqui ele vai resolver que é antes Deus do que qualquer outro. Satanás, o príncipe desse mundo, ele apresenta a Jesus, numa visão, ele apresenta a Jesus como se levantando, e o texto vai ser muito explícito, porque o texto diz que ele diz para Jesus assim: dar-te-ei toda esta autoridade. Entende a profundidade disso? Havia César era o imperador do maior império da época. Agora ele chega para Jesus e ele vai tentar enganar Jesus, porque ele vai falar para Jesus um monte de coisa que não é uma verdade, mas ele vai dizer: dar-te-ei esta autoridade e a glória destes reinos. Você vai ter autoridade sobre todos os reinos, você vai ser o rei dos reis, você vai ter a glória das glórias, você vai ser reconhecido por todo mundo, você vai receber aquilo que me foi entregue e eu posso dar para quem eu quiser, diz o versículo 6. Então eu vou dar para você a noção de poder, eu vou dar para você o reconhecimento dos outros, eu vou dar para você tudo aquilo que o ser humano tanto quer. O ser humano gosta de paparico, o ser humano gosta de reconhecimento, o ser humano gosta que as pessoas olhem para ele e digam assim: nossa, você é bonito, hein, Bira? Nossa, você fala bonito, hein, Josafá? Pregou hoje de manhã. Nossa, sua camisa é bonita. O ministério, nossa, vocês cantaram bem. Nossa, a gente está de alguma maneira precisando que alguém reconheça e encha o nosso ego. O maior problema que a Bíblia apresenta desde o Velho Testamento é a idolatria. É a capacidade que o homem tem de tentar colocar outro no lugar de Deus. É a capacidade do homem querer se engrandecer e se colocar numa condição que ele precisa ser reconhecido como poderoso. Por isso, veja como que a resposta de Jesus é maravilhosa, porque a proposta que Satanás faz, de novo, o problema não é o pão, é o negar que é filho. O problema não é se colocar como Senhor de toda a humanidade, porque Jesus sabia quem ele era. Não é essa a questão. A questão é a proposta que Satanás faz: eu te dou tudo isso se você, prostrado, me adorar. O problema não estava, de novo, no externo, o problema estava no interno. O problema não estava na ação, estava na atitude. O problema era o que implicava naquele momento se Jesus parasse e se prostrasse diante de Satanás. Era o reconhecimento do homem-deus de que ele não era Deus-homem. Era a negação de todo o projeto de Deus. E Jesus vai responder também com o texto de Deuteronômio. É bom lembrar que as 3 respostas que Jesus dá estão em Deuteronômio. Parece que Jesus tinha acabado de estudar Deuteronômio, né?
ele dá as 3 respostas lá. Ele vai parar nesse instante para poder responder para Satanás o seguinte: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Você não vai adorar ninguém, nunca. Você nunca vai olhar para alguém acima de você, no sentido de dizer assim: eu agora reconheço essa pessoa e dou a ele a honra e a glória, como nós cantamos aqui. Eu não vou colocar essa pessoa num lugar especial, essa pessoa não tem um lugar especial em relação ao meu Deus, mas eu não vou adorar ninguém. Agora, olha o problema, mas eu também não vou me adorar. Eu não vou me encantar com os reinos do mundo, eu não vou me encantar com a glória do mundo, eu não vou me encantar com as coisas que o mundo tem para me oferecer, quando essas coisas se colocarem no lugar do meu Deus, eu passo a ser idólatra. Então, eu não estou adorando o Deus fulano de tal, mas eu estou adorando o meu carro, que eu trabalhei para ter e me dá a sensação de poder. Hoje eu estava lembrando que os meninos estavam pedindo dinheiro ali da formatura, né? O pessoal calouro, e aí a mocinha, o rapaz passou, e aí eu tirei lá e dei R$1 para o guri saiu todo feliz. Daí a pouco chegou outra menina e falou assim: tio, dá R$1 aí. Eu falei: mas eu já dei R$1 lá. Ela falou assim: não, mas pode dar outro. Eu disse: mas eu já dei um. Aí ela disse assim: mas o senhor pode dar mais. Eu disse assim: não posso mais não, já não tem mais dinheiro não. Ela falou assim: como? O senhor tem um carro desse, não vai querer dar mais R$1? Porque o meu carro pode passar para mim a noção de status, a minha roupa passa para mim a noção de status, a minha igreja passa para mim a noção de status, a minha cidade passa para mim a noção de status, o meu salário passa para mim a noção de status. Ei, eu passei a me adorar? Porque o que Satanás estava fazendo era propondo para Jesus para que ele subisse e para que ele se sentisse. Jesus estava dizendo: eu vim para viver como servo, eu vim aqui para viver como servo. Essa é a fase do serviço. Eu não estou disputando com Deus. Quem é que disputa a glória de Deus na minha vida? Esse está sendo meu Deus. Quem é que ganha mais atenção da minha vida? Esse está sendo meu Deus. Quem é que recebe maior dedicação minha? Esse está sendo meu Deus. Por quem eu estou trabalhando desesperadamente? Pelo meu Deus. Por quem eu estou gastando um dinheiro enorme? Pelo meu Deus. Por quem eu não abro mão de jeito nenhum na minha vida? Pelo meu Deus. Pode ser meu salário, pode ser meu cônjuge, pode ser meu templo, pode ser minha profissão. Qualquer coisa que comece a ser olhado de baixo para cima e ganha a minha atenção mais do que Deus, esse se transformou no meu Deus, e na maioria das vezes sou eu mesmo. De novo, a luta agora é alguma coisa que poderia acontecer dentro do coração de Jesus, mas Jesus vai responder prontamente: não adoro ninguém que não seja Deus. Quem que é Deus teu? Quem que é Deus meu? Isso é tão estranho para nós, porque na nossa cabeça não existe outro Deus. Mas Jesus diz assim: quando você quiser me servir, a primeira coisa que você precisa fazer é negar a ti mesmo, porque o ti mesmo é um problema da nossa relação com Deus. Então, para Jesus, Deus antes das suas necessidades especiais, Deus antes de qualquer outro, nenhum ser, nenhuma pessoa, e por último, Deus antes da própria glória. Deus antes da própria glória. Então o levou a Jerusalém, o colocou sobre o pináculo do templo e disse para ele de novo: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, um texto de Salmos, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra, também um texto de Salmo, Salmo 91. A pergunta aqui é:
Primeiro que ele diz assim, Satanás tem uma característica interessante, né? Satanás não empurra ninguém do templo, ele leva no lugar mais alto, e ele não empurra, porque a tentação não é alguma coisa que Satanás faz em nós, porque Satanás não tem esse tipo de poder sobre nós. A tentação é de alguém que diz, faça, e a gente vai lá e faz. Nas brincadeiras de hipnose que a gente faz lá no retiro, né? No final lá, dessa vez a gente fez a brincadeira da pessoa ir lá e a gente dá uma maçã para ele e fala que é uma cebola. Ou então dá uma cebola para ele e fala que é uma maçã. Dá uma cebola para ele e fala, come, é uma maçã. E ele come. Porque ninguém vai lá e coloca a cebola na boca dele, diz para ele que aquilo é uma maçã e ele come. Fala, meu Deus do céu. Satanás não chega lá, bota Jesus lá em cima e empurra ele lá de cima. Satanás chega lá e fala para ele, pula. A tentação acontece desse jeito. Satanás não mete goela abaixo em nós, ele diz assim, come. E aí ele volta a fazer o questionamento, se você acredita que é o Filho de Deus, então faz. Porque ele põe em dúvida, o problema não é se Jesus seria sustentado pelos seus anjos, conforme diz a palavra, e até isso Satanás faz, citar a palavra de Deus para poder nos enganar. Essa não é a questão. Jesus sabia que ele podia fazer isso. O problema é que Jesus não veio aqui para buscar sua própria glória. Ele não veio para buscar palma, ele não veio para buscar reconhecimento, ele não está disputando, porque ele veio para viver como servo. A minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade do Pai. Ele veio aqui no papel de servo dele, ele exalta o Pai, então ele não vai pular do templo. E não vai pular de templo, não é porque ele não acredita naquilo que a palavra de Deus tinha dito, ele não vai pular porque ele diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus. O problema não era o pular, o problema era o não questionar Deus. Se lá na primeira tentação o problema não era o pão, se na segunda tentação o problema não eram os reinos, na terceira tentação o problema não é o milagre. O problema é, eu não questiono Deus, eu não coloco Deus em dúvida, eu não preciso testar Deus, eu sei quem é Deus. Irmãos, isso é muito importante, porque naquele momento que Jesus usa a palavra para poder rebater Satanás, ele vai mostrar claramente que a sua vida é vida que está submissa à palavra, está submissa à palavra. Porque Deus é prioridade da minha vida, e a prioridade da minha vida faz com que eu me submeta à palavra. Então, eu vou para a palavra, e em cada uma eu saio do joguinho que Satanás propõe para mim, um joguinho que acontece fora de mim, e vou mostrar para ele que eu estou disposto a obedecer o meu Deus, porque é aquilo que está dentro de mim. Quando termina, o texto diz que quando termina a tentação, ele se apartou de Jesus. Claro que vieram outras tentações, mas naquele momento ele sai dali, e Jesus sai daquele lugar muito consciente de que ele estava aqui para cumprir o ministério que Deus havia lhe proposto. Eu vou parar de novo para pensar que esse texto não é um texto para provar para Jesus quem ele é. Esse é um texto para que o homem Jesus diga para si mesmo quem é, mas é um texto para me dizer quem é Jesus. É um texto para me dizer quem é Jesus em primeiro lugar. Jesus é o eterno Filho de Deus que veio aqui na terra, não para resolver suas próprias necessidades, não para poder se engrandecer diante das pessoas, e não para poder questionar Deus e buscar sua própria glória. Mas é também para dizer para o meu coração que a luta espiritual que se trava não é contra alguma coisa que está lá fora, é contra alguma coisa que está aqui dentro do meu coração. Meu grande problema não é o que Satanás pode propor para mim, meu grande problema é o que eu posso aceitar de Satanás.
E o que eu posso aceitar de Satanás não é porque é ruim em si. Pão, fama e autoridade para questionar Deus. Isso não é um problema. O problema é o que isso pode acontecer e pode gerar dentro de mim. Porque se eu sou alguém que priorizo as minhas necessidades, se eu sou alguém que busco o poder, e se eu sou alguém que questiona o meu Deus, eu não estou cumprindo com a proposta de Deus para a minha vida. Deus te chamou como filho e como filha. Deus te coloca todos os dias frente à realidade espiritual. E Jesus, com as suas palavras, me lembra e te lembra: nem só de pão viverá o homem. Não adore nada, nem ninguém. Não tente o Senhor seu Deus. Aí a gente para pensar: qual é a decisão que eu preciso tomar hoje com relação a algumas coisas? Alguma necessidade minha está ocupando o lugar de Deus? Algum sonho meu está tomando o meu tempo e eu estou me tornando Deus de mim mesmo? Alguma dúvida minha tem feito com que eu tente o Senhor meu Deus? Vamos orar? Fala com o Senhor. Esse tempo agora ele é mais importante do que um monte de outras coisas que a gente tem no culto. O que é que eu falo para Deus agora?